Amados irmãos, amados amigos, a paz do Senhor. Amados irmãos e amigos, eu estava sentado assistindo um filme ali e vi dois homens discutindo, ou melhor, conversando, né? Estavam conversando amigavelmente e eis que de repente os dois se desentenderam e começaram a brigar e um assassinou, matou o outro. E saiu em disparada. E ao sair, o cachorro daquele que ficou morto saiu atrás do assassino. Mas o assassino pegou um carro e foi embora. O cachorro voltou e se deitou ao lado daquele que estava no chão. Aí então me veio na mente, qual a diferença de sentimentos do ser humano, do homem e dos animais? E me perguntei, será que a Bíblia dá claridade maior dessa diferença entre o sentimento do homem e dos animais? E fiquei a meditar, isso desde ontem. Agora, neste momento, eu comecei a procurar na internet respostas para as minhas dúvidas. Os animais, todos nós sabemos, são considerados irracionais. Por mais que possamos pensar que são inteligentes, seres livres, realizam seus atos impelidos pelas suas sensações, pelos seus apetites, pelos seus instintos naturais, para um fim que ele mesmo ignora e cujas consequências não conseguem nunca prever. Eles não têm raciocínio, eles têm apenas um sentimento daquilo que querem. E esse sentimento é temporário só naquele período que os seus olhos conseguem enxergar. Os animais também são inteligentíssimos, algumas vezes até mais do que muitos e muitos homens, né? Mas sempre reduzem a sua sensibilidade. Eles agem de acordo com o seu instinto. Mas os homens também têm instinto. Aquela discussão tão amigável que se transformou em morte, em assassinato, é um instinto irracional, temporal. Depois vem o arrependimento, mas naquele momento, aquele homem se tornou um animal irracional, igual qualquer um outro animal. Nós somos da classe dos animais, nós somos animais racionais, porque essa racionalidade foi constituída e nos dada por Deus. Foram os únicos seres criados pelas próprias mãos de Deus. Deus nos criou por suas próprias mãos e depois nos deu o seu Espírito, soprou em nossas narinas. Há uma diferença muito grande entre o ser irracional, animais, e o ser racional, humano. Procurei por todos os meios encontrar uma resposta cabível, bem clara, bem objetiva. Encontrei muita dificuldade. Procurando na Bíblia, em Eclesiastes 12:7, Salomão declara mais ou menos assim, que há diferença entre a morte de um homem e a morte de um animal, né?
Então ele mesmo faz a pergunta: há diferença? E ele chega a uma conclusão que não há diferença entre a morte de um homem e a morte de um animal. Porque todos nascem de uma mãe. Todo nasce de uma fêmea. Todos têm os seus órgãos, femininos e masculinos. E todos morrem. E todos se enterram e voltam ao pó. Contudo, depois ele afirma que, diferentemente dos animais, quando o homem morre, o espírito volta para Deus. Os animais não têm espírito, têm alma, um instinto. Eclesiastes 12:7 ele nos diz, né? Bem claro isso. Eclesiastes 3:19 também, contudo, depois ele afirma. Então é preciso nós procurarmos ver essa pequena diferença, não é muito grande não. Os animais sentem fome, nós sentimos fome. Os animais se sentem tristes, se sentem angustiados. Nós tínhamos uma cachorrinha muito pequenininha, muito linda mesmo. E uma vez chegou um outro cachorro aqui para nossa casa. E essa cachorrinha entrou debaixo da lavadora de roupa, da máquina de lavar, e só saiu de lá morta, com ciúme de minha esposa, com o outro cachorro. Uma coisa impressionante, o sentimento de amor. O homem também ama, né? Então, meu amado, é preciso nós conhecermos essa diferença. São irracionais, mas nós temos racionalidade. Nós pensamos, nós diferenciamos o bem do mal, eles não. Embora que, quando educados, eles entendam pelos gestos o que se deseja fazer de errado e muitas das vezes salvam uma pessoa. Por outro lado, o homem tem a alma mortal, não é? Aliás, imortal. Tem a alma imortal. Esta alma deixa o corpo, não é? E vai habitar com Deus. Está em 2 Coríntios 5:8. Assim também, a Bíblia nos fala da ressurreição, né? Como faz? Como acontece? O homem está lá, foi destruído totalmente pelo tempo, a sua carne se transformou em pó, assim como os animais irracionais. Mas a ressurreição vem do Espírito que não morre. O animal morre, mas o homem é apenas o corpo, o invólucro, o que está dentro, o Espírito, que é o sopro de Deus, a vida, não morre. Então é preciso nós sabermos esta diferença e amarmos também os animais, porque eles também nos amam, não é? Tem referências bem claras em João 5:28-29 e Apocalipse 24:6. Eu não leio porque se for ler não vai dar tempo para tudo. Terminou meu tempo. Já tenho que parar. Nós iremos continuar com esse estudo em nome do Senhor Jesus. Portanto, assim no âmbito espiritual, há uma grande diferença entre a morte do homem e a do animal. Vamos considerar muito, vamos levar isso muito a sério, para que nós cheguemos a uma conclusão que nos dê cabedal e sabedoria, para quando houver, como porventura nos surgir algum fator com respeito a este assunto, nós tenhamos um cabedal de conhecimento e sabedoria para discernirmos e esclarecermos com bastante clareza deste assunto.
Até outra vez nos encontrarmos, como dizia o nosso saudoso pastor, até outra vez nos encontrarmos, que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Pastor Roberto Macalister.